Galera, pega teu café, vamos conversar um pouco. E eu quero que essa conversa ela se transforme numa reflexão, que continue nos comentários, no Instagram. Eu tô super aberto pra gente pensar junto e construir conhecimento junto. Bom, recentemente aconteceram algumas tragédias no Brasil e elas me deixaram não só em estado de choque, como de pensar. Pensar qual que é a atuação da psicologia diante desse tipo de situação. Eu acredito que todo mundo viu o que aconteceu no Rio de Janeiro e eu sei que a psicologia tem alguns estudos recentes sobre a atuação em situações de calamidade e desastre. No entanto, galera, pensando agora, finalizando o meu 3º ano de faculdade, começando o 4º e depois o 5º, e assim, só um parênteses, que o 4º ano é o último de teoria. Depois o 5º o foco é clínico, então a gente vai atuar na clínica e fazendo algumas revisões sobre as teorias. Bom, pensando então que eu estou finalizando o 3º ano e falta só mais um ano de teoria, é muito triste observar que a gente não tem formação suficiente para pensar qual que é a nossa realidade. Qual que é a nossa atuação diante da nossa própria população que é brasileira, que é preta, que muitas vezes é pobre, que muitas vezes não está no topo da pirâmide e que a gente estuda somente aquele pessoal que está no topo da pirâmide. E quando eu falo topo da pirâmide é porque não tem a base suficiente de sobrevivência. Quantas pessoas acordam e dormem pensando se vai ter comida para o próximo dia? Quantas pessoas têm que lutar, batalhar meses para conseguir uma coisa que muitas vezes é ínfima para outros? E, gente, isso não é militância. Isso não é querer ser esquerdista ou qualquer outro nome que você queira dar. Isso é a nossa realidade. A gente passa 5 anos estudando Freud, Lacan, Jung, Winnicott, Skinner, Rogers, Melanie Klein. E todos esses são brancos, classe média alta, que tiveram contato à academia. E cadê os nossos pensadores diante da nossa realidade que não é burguesa, que não é heteronormativa, que não é branca? Quem aqui teve a sorte de escutar os nomes de Lélia Gonzalez, Neuza Santos Souza, Martim Baró, Beatriz Nascimento? Quando esses nomes são sequer citados, é muito pouco e fica diante somente da psicologia social. Não, gente. A gente precisa trazer esses autores para pensar sobre tudo. Porque aqui eu pego até uma experiência que eu tive diante de um estágio na UBS, que as pessoas ali no sistema público muitas vezes tomavam altas doses de Rivotril, de Clonazepam, porque não tinham dinheiro suficiente para comprar um antidepressivo. Porque esse antidepressivo custa 80, 100, 200 reais. E aí, para aliviar aquele sofrimento, a única alternativa é dar um psicotrópico extremamente forte. Gente, isso não tá certo. A gente precisa estudar a saúde mental diante de uma realidade que é verdadeira. Desacortinar essa teoria que fica só no sapatinho de cristal lá na academia. Pensar em qual trabalho eu quero seguir, qual carreira que eu vou seguir, pensar em qual família eu vou formar, pensar em como que eu vou praticar uma atividade física ou ter uma alimentação melhor. Gente, quantas pessoas que não conseguem nem imaginar isso. E mesmo assim a gente passa 5 anos estudando somente isso. Nós, como futuros profissionais da saúde mental, ou até se você já é, nós precisamos destampar esse olho que está vendado por uma psicologia que, começou há muito tempo lá atrás na Europa, na América. Tem até um artigo que eu acho muito interessante que fala por que a psicologia precisa ser menos americana. Gente, artigo científico, padrão ouro, técnicas que a gente usa são estudados por grupos tantas vezes
pequenos, de pessoas específicas que têm um trabalho digno, que são brancas, classe média alta. E eles são o grupo controle para esse tipo de estudo. Cadê a nossa psicologia? Cadê as nossas perspectivas diante da nossa própria realidade? Quantas pessoas que a psicologia colocou como sintomáticas por muito tempo? Eu tô pensando aqui nas pessoas que estão em situação de pobreza, mas vamos pensar na população LGBT. Por quanto tempo a psicologia endossou que era sintoma, era uma coisa que deveria ser curada, era uma coisa que deveria ser tratada, e foi lá e ela foi base para esse tipo de tratamento. E até hoje, a gente muitas vezes não tem teoria suficiente para pensar esse tipo de situação, para abordar esse tipo de pessoas. Cara, de verdade. E assim, eu acho tão engraçado que quando a gente começa a falar sobre isso, muitas pessoas vão pensar: nossa, mas você tá sendo esquerdista, você tá sendo militante. Gente, de verdade, assim, desculpa, mas você tá sendo muito burro e muito... Abre um pouco a dimensão da tua cabeça. Se tu quer pensar sofrimento psíquico, você tem que parar de colocar as pessoas em caixinhas. Porque quando a linguagem fica insuficiente, a gente precisa colocar ela em algum lugar, porque tá diante de uma realidade que nos dói, que a gente tá tão limitado a pensar, é frustrante. E aí a gente precisa colocar essa pessoa diante de uma caixinha. Então, ao invés de olhar para aquilo que me falta, para aquilo que eu não tenho de suficiente de conhecimento, eu não olho para isso e coloco e aponto esse tipo de coisa. Que tu é esquerdista, tu é militante. Gente, pelo amor, pensa um pouco. O sofrimento psíquico de inúmeras pessoas está acontecendo e a gente está sendo formado sem nada para pensar como que a gente atua diante dessa situação. Mas e aí, Heitor? O que eu faço diante disso? O que eu faço com isso que você está me levantando? A gente precisa desaprender. A gente precisa reaprender. A gente precisa trazer as nossas raízes para estudar a saúde mental. Para estudar um ser humano que não é só uma psique individual que vai aparecer ali no teu consultório. Que esse ser humano que está ali diante de você é um ser pertencente a uma comunidade gigantesca, que vem de uma história de séculos de segregação. E aí a gente, como psicólogos, como psiquiatras, como atuantes da saúde mental, a gente vai continuar endossando esse tipo de sistema e dando um tapinha nas costas e aliviando um sofrimento ali momentâneo? Quando que a gente vai começar a lutar para que isso mude? Para que as pessoas tenham situações dignas? Para que aí sim elas consigam pensar qual alimento que eu vou querer comer, qual profissão que eu vou querer ter, qual família que eu vou querer formar, aonde eu vou querer morar. Gente, quantas pessoas que a única liberdade que tem é só para vender a força de trabalho. Isso tá certo? Não. Não, nem um pouco. Mas e aí, o que a gente faz? Começa a estruturar a tua escuta como um ato político. Como um ato de revolta, muitas vezes. Quantas vezes a gente estuda casos clínicos que a primeira solução era dar uma vida digna. Era dar uma casa que não é de pau a pique, nem de barro, que tem um mínimo de saneamento básico. E aí a gente fica anos estudando casos clínicos de pessoas que estão em perspectivas tão diferentes. Cadê a nossa própria psicologia? Nós precisamos transformar a situação para que esses momentos de calamidade não seja um momento de desamparo teórico e prático. Se você, assim como eu, se revolta diante desse tipo de situação, começa a transformar o conhecimento que a gente aprende lá na graduação. Traz novas pessoas, abarca
nas discussões, na formação, novos pensadores, os nossos próprios. A gente precisa transformar essa situação.